dois homens chegam a uma igreja no mesmo dia e participam do mesmo culto. Eles ouvem a mesma mensagem pregada pelo mesmo pastor. Naquele dia, o pastor fala sobre a obra de Jesus na cruz, sobre o plano eterno de Deus para salvar os pecadores e sobre a necessidade que o homem tem de reconciliar-se com Deus. A palavra ela é anunciada com fidelidade às Escrituras. No final do culto, um daqueles homens é profundamente quebrantado pela palavra de Deus. Ele reconhece o quanto ele está distante do Senhor, arrepende-se dos seus pecados, compreende que somente Jesus pode reconciliá-lo com Deus e decide viver para Cristo como seu Senhor e Salvador. O outro homem também entende o que foi pregado, até acha a igreja acolhedora e simpática, mas a mensagem da cruz continua parecendo absurda para ele. Ele não consegue compreender como alguém que morreu na cruz pode ser o Salvador do mundo. Nem pode pensar como eu devo entregar ou fazer com que esse homem faça tudo, ou que eu faça tudo o que ele disse na sua palavra. O que fez com que esses dois homens ouvissem a mesma mensagem, mas tivessem respostas tão diferentes a essa mensagem? Nossa caminhada pela primeira carta de Paulo aos Coríntios continua. Desde o capítulo 1, versículo 18, Paulo vem desenvolvendo um único argumento. Os coríntios haviam aprendido a admirar a eloquência, a filosofia, a sabedoria deste mundo. Por isso, eles passaram a julgar a igreja e seus líderes por causa daquilo que eles eram segundo os padrões do mundo, mas não segundo os padrões de Deus. Mas Paulo ele vai demonstrar que toda a salvação, do começo ao fim, é uma obra de Deus e que depende exclusivamente da sabedoria de Deus e não da capacidade do homem. Nós somos chamados a falar dessa palavra, mas nós não podemos transformar o coração de ninguém. Nós vimos já as divisões da igreja em torno dos seus líderes, está no capítulo 1, versos 10 a 17, quando nós vemos que, ao transformar homens em motivo de orgulho, os coríntios eles revelavam que ainda pensavam como o mundo, e não como Deus havia ensinado ao homem. Paulo afirma no capítulo 3 que eles eram como crianças, eram pessoas imaturas. Depois Paulo vai apresentar a sabedoria de Deus na cruz. Isso está no capítulo 1, versos 18 a 25. Aquilo que para os judeus era escândalo, aquilo que para os gentios era loucura, era na verdade o poder e a sabedoria de Deus para salvar os que creem. Se você vai agora no capítulo 1, dos versos 26 a 31, você vê que Deus vai falar sobre a sabedoria de Deus no chamado aos coríntios. Deus não escolheu os sábios, os fortes, os influentes deste mundo. Paulo escolheu os fracos para envergonhar os sábios. De modo que ninguém vai chegar diante de Deus e se gloriar pela sua própria salvação. É Cristo que é a verdadeira sabedoria, segundo Paulo, para a justiça, santificação e redenção. Por fim, no último sermão, nós vimos a sabedoria de Deus na pregação de Paulo. Nós vimos que Deus escolheu não alguém eloquente, como os sofistas eram na época de Paulo, mas escolheram alguém fraco, que chegou fraco, em temor e grande temor diante da igreja, para que a fé dos coríntios não se apoiassem na eloquência de Paulo, mas sim no poder de Deus. Até aqui, Paulo demonstrou que Cristo, ou a crucificação, ou um Cristo crucificado, não pode ser compreendido por critérios humanos, ou da sabedoria deste mundo. Isso, porém, não significa que o cristianismo seja irracional, ou que nós não precisamos pensar. Pelo contrário, Paulo mostra para nós que existe uma verdadeira sabedoria que não é produzida pela inteligência humana, nem descoberta pelo esforço do homem, mas tem sua origem no próprio Deus. Isso nos leva à seguinte pergunta: como o homem pode conhecer essa sabedoria que vem de Deus?
Como alguém pode ouvir a mesma mensagem do Evangelho e reconhecê-la como o poder de Deus, a sabedoria de Deus, enquanto o outro olha para o Evangelho e pensa, isso é uma loucura? É exatamente essa pergunta que Paulo vai responder nesse texto aqui. O tema da nossa pregação de hoje é a revelação da sabedoria de Deus. A revelação da sabedoria de Deus. Deus revelou sua sabedoria na cruz de Cristo e fez com que essa mensagem fosse anunciada aos homens. Mas para que ela deixe de ser loucura e seja vista como, ou recebida como o poder de Deus para a salvação, é necessário que o próprio Deus revele isso ao coração do homem. Mas como é que Deus faz isso? É o que nós veremos isso em 3 divisões que o próprio texto nos apresenta. A primeira nos diz que a sabedoria de Deus permaneceu oculta à sabedoria humana. A sabedoria de Deus permaneceu oculta à sabedoria humana. Nós vamos ver isso no verso 6 ao verso 9. Leia comigo novamente os versos 6 a verso 9. Olha o que o texto nos diz. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Rei da Glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo começa esses versículos mostrando que ele não é avesso à sabedoria, ele não é avesso ao conhecimento. Pelo contrário, ele vai dizer no verso 6 que transmitimos sabedoria entre os que são maduros. O problema nunca foi a sabedoria em si, mas a fonte da sabedoria. É de onde essa sabedoria vinha. A sabedoria que Paulo anuncia não é a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época. Desde o início da carta, ele vem demonstrando que a loucura da cruz reduziu a nada a sabedoria deste mundo. Quando aqueles que colocavam a sua confiança na sabedoria deste mundo, eles se consideram poderosos, Paulo vai mostrar que eles jamais vão conseguir chegar a Deus por essa própria sabedoria. Por isso, os poderosos da época aí que nós vemos no texto, não parece se referir a alguns seres espirituais, como a gente vê em alguns comentários, ou algumas pessoas que falam sobre esse texto, mas aqueles que confiam em seu próprio poder, seja político, econômico, intelectual ou religioso. Na continuação do versículo 7, Paulo fala sobre a verdadeira sabedoria. Ela é a sabedoria de Deus em mistério. Novamente, nós vemos essa palavra, nós já vimos ela na outra parte deste capítulo, que é dos versos 1 até o verso 5. Mas essa palavra mistério aparece novamente. Quando Paulo usa essa palavra em seus escritos, ele não está escrevendo algo misterioso, algo que está escondido, impossível de compreender. Mas um plano que esteve oculto durante séculos e que agora Deus resolveu revelar. Mistério não é aquilo que a gente vê em algumas religiões, como, ali tem um mistério que ninguém pode saber, ou que as pessoas não podem compreender. Mistério para Paulo é aquilo que Deus deixou oculto durante um tempo, mas agora Ele revelou para nós. Paulo afirma que essa sabedoria esteve oculta e que Deus a predeterminou, está no verso 7 também, desde a eternidade para a nossa glória. Aqui o apóstolo amplia nosso olhar para a história da redenção. Muito antes da criação do mundo, Deus já havia planejado como nós seríamos salvos. Deus já havia estabelecido pelos seus propósitos eternos como as coisas na história haveriam de acontecer. Nada acontece por acaso. A cruz não foi um plano de emergência que Deus pensou assim, já que eles pecaram, como é que eu vou trazer esse povo de volta? Não. Cada passo foi pré-determinado na eternidade. Deus havia pensado a nossa salvação desde antes da fundação do mundo. É interessante perceber que Paulo diz que essa sabedoria foi pré-determinada. Olha no final do verso 7 que Paulo fala, para que essa sabedoria foi predeterminada?
ela foi predeterminada para a nossa glória. À primeira vista, isso pode causar aqui uma estranheza, né? Como assim para a nossa glória? Pois nós acostumamos dizer e dizemos corretamente que toda a obra da salvação é para a glória de Deus. Mas nesse texto nós vemos que Deus atribuindo o seu plano de salvação não para a glória dele, mas para a nossa glória. A glória mencionada aqui aponta para a glorificação final dos santos, quando nós estaremos plenamente conformados à imagem de Cristo, quando nós seremos santos e irrepreensíveis no novo céu e nova terra, ou aquilo que nós vimos de manhã, a eternidade. Deus planejou desde a eternidade conduzir o seu povo à glória, ou à salvação eterna, à vida eterna. Mas esse plano ele permaneceu completamente desconhecido para a sabedoria humana. Paulo afirma no verso 8 que nenhum dos poderosos deste mundo conheceu a sabedoria. O homem mais sábio, o homem mais inteligente, jamais poderia chegar a esse conhecimento de que Deus planejou a nossa história para que nós sejamos salvos por suas próprias forças. Esse conhecimento esteve oculto para os poderosos deste mundo. A prova disso é contundente, porque Paulo vai falar o porquê eles não conheceram. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se eles soubessem quem Jesus era, ou qual era o plano de Deus para a nossa salvação, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E aí perceba a força dessa expressão aqui. Crucificado quem? O Senhor da glória. Paulo não diz apenas que eles não teriam crucificado Jesus. Ele o chama de Senhor, Senhor da glória. Aqueles que julgavam possuir a sabedoria, eles condenaram justamente aqueles em quem estava escondido todos os tesouros da sabedoria de Deus. Jesus é a plena revelação desse mistério que esteve oculto aos homens. E ele é Senhor da glória, porque ele é aquele que cumpriria todo o propósito, todo o plano de Deus para a nossa glória. Ele é o Senhor da glória, para que nós tenhamos glória, ou sejamos salvos eternamente. Aqueles homens pensavam estar vencendo o homem. Na realidade, eles estavam executando sem saber o plano eterno do próprio Deus. Mas Paulo ele não vai parar por aí nesse texto. Ele vai reforçar a grandeza dessa sabedoria, citando parte de um texto do Antigo Testamento, que está aí no verso 9. Um texto que a gente conhece muito, que a gente sempre gosta de citar ele, mas infelizmente nós citamos ele fora de contexto. O verso 9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Embora esse texto não seja uma citação literal, Paulo ele toma parte do texto de Isaías 64, verso 4, como base para exaltar a grandeza da ação de Deus. Como eu falei, embora esse texto seja frequentemente usado de forma errônea para falar sobre os novos céus e nova terra, aqui no contexto de 1 Coríntios, Paulo utiliza para descrever a sabedoria de Deus revelada nesse plano que ele pensou antes da fundação do mundo. Existe um detalhe aqui muito interessante nesse texto. Esse texto ele não está falando de algo que está por vir, mas Paulo está falando de uma mensagem que estava oculta, mas que agora foi revelada para nós. E essa mensagem é o que Paulo está contemplando. E um detalhe que ainda fica mais interessante é que a maioria das traduções traz uma expressão aí no verso 9, que é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como se fosse algo que Deus estivesse continuando a fazer. E embora esteja correta essa tradução, o verbo, quando nós vamos olhar o verbo no original, no grego,
ele está no modo da língua grega em que aquele que escreve, ele não está falando como ou quando essa pessoa está fazendo essa ação. O que ele quer mostrar para nós é a ação como um todo. É como se Paulo olhasse para o plano da redenção e olhasse para esse plano e falar: como é maravilhoso esse plano. Como é grandioso esse plano. A tradução seria melhor assim: o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não é a ideia do que Deus tem preparado, mas aquilo que Deus já preparou. Onde? Aquilo que Deus preparou na eternidade. Paulo está olhando o plano completo de Deus e olhando quão magnífico é esse plano. Não é só o que tem lá na frente que Paulo olha e fala: nossa, como maravilhoso os novos céus e nova terra. Paulo está olhando para tudo o que Deus fez por nós e como ele pensou a nossa salvação e falando: esse plano é maravilhoso demais. Era justamente isso que Paulo queria ensinar aos coríntios. Deus preparou desde a eternidade como nós seríamos salvos. E uma história maravilhosa para nós. Meus irmãos, eu gosto muito das histórias de um autor chamado Arthur Conan Doyle. Você conhece ele por uma criação dele chamada Sherlock Holmes. Seus livros, eles sempre me prendem muita atenção, porque ao longo da narrativa várias peças parecem desconexas, sabe? Sherlock começa a bater o cajado no meio de um lugar e você olha e fala assim: para que ele está fazendo isso aqui? Só que, à medida que você vai andando na narrativa, e você chega lá no final, nós percebemos que cada passo que o Sherlock está dando é um tipo de investigação ou algo cuidadosamente planejado por ele, para que ele possa desvendar o mistério. Cada detalhe na história tinha um propósito. E você tem que ler o livro, ou os textos, ou os contos, né? Prestando atenção em cada detalhe. Isso te chama muita atenção. Ainda assim, por mais brilhante que fosse a capacidade desse autor de construir essas histórias, e eu fico pensando, cara, como é que ele começou essa história? Porque ele começa a história de trás para frente, né? Parece que ele sabe cada passo que vai chegar no final. Esse homem, infelizmente, nem era cristão. Ele jamais poderia imaginar um plano tão perfeito como é o plano da redenção. O homem mais sábio desse mundo, mais inteligente, poderiam compreender um plano tão maravilhoso, ou conceber um plano tão maravilhoso como esse. É interessante que muitos vão falar do Evangelho e da Bíblia e falam assim: é um livro escrito por homens. Você já deve ter ouvido isso, né? Meus irmãos, é impossível ter sido escrito por homens. Homens não escolheriam um Cristo crucificado. Homens escolheriam os mais fortes, os melhores. É por isso que quando Paulo olha para essa história como um todo, ele fala: nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Desde a eternidade, Deus planejou cada detalhe da nossa salvação. A criação, a queda, as promessas, a lei, os profetas, a encarnação, a cruz, a ressurreição. Esses acontecimentos, eles não são acontecimentos isolados, mas parte de um único plano eterno. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Aquilo que Deus preparou é extraordinário demais, que jamais poderia ser concebido pelos homens. Somente o próprio Deus poderia planejá-lo e revelá-lo ao homem. Se tudo isso é tão extraordinário, tão grandioso, a ponto de jamais ter sido pensado pela mente humana, então surge outra pergunta para nós: como o ser humano pode compreender algo que nunca seria capaz de descobrir por si mesmo? Como o homem pode compreender algo que nunca seria capaz de compreender por si mesmo?
Isso nos leva ao segundo parte do texto, ou segundo ponto da nossa exposição aqui, que fala sobre a sabedoria de Deus revelada pelo Espírito. A sabedoria de Deus revelada pelo Espírito. Vamos ler verso 10 a 12 novamente, ver o que esse texto diz. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Paulo inicia já respondendo a nossa pergunta. Se essa sabedoria jamais poderia ser compreendida pelo homem, nem criada pelo homem, como é que nós podemos compreendê-la? A resposta começa com duas palavras maravilhosas, que começa o verso 10. Deus, porém. Perceba o contraste. O homem não encontra Deus, ou não encontrou Deus. Ele não tem essa capacidade de encontrar Deus. A sabedoria humana não descobriu o plano da salvação. Os poderosos deste mundo não compreenderam o mistério de Deus, mas Deus tomou a iniciativa de revelar aquilo que estava oculto. O conhecimento de Deus nunca começa no homem, ele começa no próprio Deus. Paulo diz: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo. Está no verso 10. Paulo vai repetir esse mesmo ensino em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3, quando ele afirma as seguintes palavras: ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode chamar a Cristo de Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Paulo muda aquilo que ele estava fazendo, muda daquilo que ele estava fazendo pelos coríntios, que é transmitir essa sabedoria, para mostrar aquilo que Deus fez tanto na vida dele, quanto na vida dos próprios coríntios. É por isso que Paulo, em vez de falar como ele falava, eu transmiti a vocês sabedoria, agora ele coloca nós, aquilo que aconteceu em nós, aquilo que Deus fez em nós. Ele diz: Deus revelou a nós por meio do Espírito. Paulo está se colocando junto ali. Eu não sei porque eu sou mais sábio, eu não sei porque eu sou melhor, eu sei porque Deus revelou a nós por meio do Espírito. Todo homem só pode crer em Jesus se Deus revelar a ele por meio do Espírito Santo. Em João 9, que foi o texto que nós lemos aqui, o texto da cura de um cego de nascença, é interessante que em sua defesa diante dos fariseus, o ex-cego diz que nunca se ouviu falar de alguém que tivesse aberto os olhos de um cego de nascença. Esse milagre ilustra exatamente o que aconteceu na salvação, ou quando nós começamos a compreender a Cristo, ou quem Cristo foi, ou o que Ele fez por nós. Assim como aquele homem jamais poderia fazer-se enxergar, ele não poderia fazer com que ele mesmo enxergasse, nenhum homem pode abrir os seus olhos para descobrir o maravilhoso plano de Deus para aqueles que o amam. O homem não tem a capacidade de se chegar a Deus por si mesmo. O Espírito abriu os olhos de Paulo, fez isso com os coríntios e fez conosco também. Mas por que somente o Espírito pode fazer isso? Porque só o Espírito pode abrir os olhos do pecador. Paulo ele vai responder isso nos versos 10 e 11, e ele apresenta um argumento extremamente simples e ao mesmo tempo muito profundo. O verso 10, ele diz que o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E aqui falando que ele conhece profundamente, ou tudo aquilo que Deus é e pensa. Depois ele faz uma comparação, no verso 11. Ele diz assim: pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está?
Pense aí por um instante. Quem conhece completamente os seus pensamentos? Quem conhece todas as suas intenções e desejos e motivações? As pessoas podem ouvir as suas palavras e observar suas atitudes, mas ninguém conhece plenamente o seu interior. Somente você e o Espírito que habita em você. É exatamente essa comparação que Paulo faz. Assim como somente o Espírito do homem conhece verdadeiramente o homem, somente o Espírito de Deus conhece completamente e perfeitamente a Deus. Paulo ele não está equiparando aqui o nosso espírito com o Espírito de Deus. Ele usa essa analogia para demonstrar essa perfeita comunhão e o perfeito conhecimento que o Espírito possui dos planos do Pai. Por isso ele afirma que o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo o que está lá no mais profundo de Deus. O Espírito conhece todas as coisas, ele sabe os decretos, ele sabe a vontade, ele sabe o propósito eterno do Pai. E aí a conclusão é lógica no verso 11. Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O conhecimento que nós recebemos não nasce de inteligência, mas daquele que conhece profundamente a Deus. Mas para que nós conheçamos essa maravilhosa obra de Deus, é preciso que o Espírito habite em nós. Essa habitação do Espírito foi prometida por Jesus Cristo, e a gente vê isso no Evangelho de João, capítulo 14. Quando você vai lá no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 16, Jesus diz que pedirá ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador. Esse Consolador é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Mas aí Jesus continua, vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Mais adiante, se você desce no texto, lá no versículo 26 do capítulo 14 de João, Jesus afirma, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que lhes tenho dito. Perceba como as palavras de Jesus e as palavras de Paulo aqui estão caminhando juntas. O Espírito prometido por Cristo é exatamente aquele que revela aos homens a verdade do Evangelho. O Espírito não veio para anunciar uma nova mensagem ou algo novo. Ele ilumina o entendimento para que compreendamos as obras e as palavras de Cristo. A continuidade do argumento de Paulo está em perfeita harmonia aqui. Em João, Jesus diz que o mundo não pode receber esse Espírito. E em Coríntios, Paulo afirma que nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, versos 12, parte A do verso. Meus irmãos, isso é extremamente importante nos próximos capítulos, porque o homem que possui o Espírito do mundo, ele não apenas rejeita o plano de Deus, mas ele vive segundo o espírito deste mundo. Mas aquele que recebeu o Espírito de Deus passa a viver de um modo completamente diferente. Romanos fala que nós morremos para o pecado para que nós possamos viver em novidade de vida. Aquele que tem o Espírito não vive pecando deliberadamente. E Paulo, ele continua falando sobre a fidelidade, ou a finalidade, na verdade, dessa dádiva. Por que Deus nos deu o Espírito? Ele diz, no final do verso 12, olha o que ele diz. Ele diz, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Por que Deus nos deu o Espírito? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Paulo termina falando sobre graça. Ele termina falando sobre graça. Tudo aquilo que Deus preparou desde a eternidade, realizou em Cristo e revelou pelo Espírito, foi dado gratuitamente ao seu povo. A salvação não é conquistada pelo mérito, não é pela inteligência ou pela religiosidade. Ela é um dom da graça de Deus. O Espírito abre os olhos para que compreendamos exatamente isso. Tudo o que recebemos de Deus foi nos dado gratuitamente em Cristo Jesus. Tudo o que nós precisávamos para a salvação está em Cristo Jesus.
nós não precisamos somar nada a essa obra. Isso não quer dizer que nós possamos viver de qualquer forma. Porque nós precisamos obedecer a Deus, mas Cristo é a salvação para todo aquele que nele crê. O homem só pode reconhecer aquilo que lhe foi dado gratuitamente em Cristo se o Espírito habitar nele. Na teologia reformada, essa obra do Espírito é chamada de regeneração. É quando o Espírito entra no coração do homem, comunica a verdade para alguém que estava morto, alguém que não conseguia enxergar. Então Deus o dá vida para que ele possa agora ver e ver quem Cristo é. Veja a beleza dessa grande obra. O texto fala que o Pai preparou esse plano desde a eternidade. O Filho, nós sabemos, realizou essa obra na cruz. E o Espírito Santo aplica essa obra nos nossos corações. O Pai pensou, o Filho executou, e o Espírito aplica no nosso coração. É Ele quem nos convence dessa obra. Mas Paulo ele vai continuar a nos ensinar uma terceira questão. Ele nos ensina que a sabedoria de Deus só pode ser compreendida e ensinada pelo Espírito. A sabedoria de Deus só pode ser compreendida e ensinada pelo Espírito. Isso está no verso 13 até o verso 16. Leia comigo novamente o verso 13 e 16. Disto, porém, ou disto também, falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O início desse texto aqui, dessa parte do texto, Paulo está reforçando essa ideia principal. Seu ensino ele não vai se basear em sabedoria humana, mas na revelação de Deus por meio do Espírito. Paulo fala das coisas de Deus pelo Espírito de Deus e não pelas especulações ou reflexões filosóficas da sua época. O sentido da frase aqui, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Aí no verso 13 precisa ficar claro para nós. O que é esse disto também falamos? O disto também falamos está se referindo às coisas que Deus gratuitamente nos concedeu. Aquilo que Deus nos deu gratuitamente, Paulo fala que esse maravilhoso plano da salvação, ensinado aos coríntios aqui, não foi ensinada com palavras baseadas na sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Existe uma tendência a pensar que as coisas deste mundo podem conduzir as pessoas até Deus. Muitos acreditam que se o Evangelho foi apresentado a partir de elementos do cotidiano, ou adaptado aos pensamentos da cultura, ele se tornará mais relevante. Se a gente começar a ensinar a Deus não pela Bíblia, mas por algo assim que tem a ver com o Evangelho, a gente vai ter uma mensagem melhor e as pessoas vão compreender a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, eu não nego a importância de comunicarmos o Evangelho de forma clara e compreensível. Nós precisamos anunciar a verdade de Deus de maneira que as pessoas entendam, que elas possam compreender. Isso faz parte da pregação do Evangelho. Porém, não é a capacidade humana, a filosofia ou as descobertas deste mundo que conduzem alguém ao conhecimento dos mistérios de Deus. Você já deve ter visto alguma mensagem lá na hora que você está olhando na internet, que teve uma grande descoberta que vai revelar que a Bíblia é verdade. Já viu esses vídeos ou essas mensagens? Meus irmãos, isso não pode fazer com que o mundo conheça a Deus. Aqueles homens viram cego de nascença ser curado, e mesmo assim não creram. Não é falta de milagre, não é uma nova revelação que vai fazer com que as pessoas creiam em Cristo Jesus. Elas precisam de ouvir a palavra e que o Espírito venha até elas
e os convença da verdade do Evangelho. O homem precisa receber de Deus aquilo que vem do próprio Deus. Paulo, ele também não está criando aqui uma divisão do espiritual e do carnal, né? Coisas materiais e coisas espirituais, né? Como se existisse uma realidade comum e outra realidade totalmente diferente e separada. O que ele está mostrando é que as maravilhas de Deus e essas maravilhas que ele realizou por nós só podem ser verdadeiramente compreendidas pela ação do Espírito Santo. Paulo recebeu o Espírito e por isso anunciava a verdade que foram reveladas por Deus, mas ele anunciava e sabia que só compreenderiam aqueles que também receberiam ou fossem capacitados pela ação do Espírito de Deus a compreender a sua mensagem. Quando afirmamos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós, o homem natural vai olhar para isso como loucura. Mas aquele em quem o Espírito Santo habita, contempla essa verdade e encontra alegria, esperança e salvação nessa mensagem. Paulo, ele continua mostrando que essa realidade, né, mostrando essa realidade. Ele diz aí no verso 14, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque são loucura. Para esse mundo, colocar nossa confiança em Jesus Cristo é loucura. Dizer que um homem que nasceu de uma virgem e morreu em uma cruz é o Salvador do mundo é, em última instância, uma loucura para o homem natural. Dizer que Deus se revelou através de uma palavra é algo impensável para eles. A mensagem da cruz não se torna compreensível apenas por argumentos humanos, ela precisa ser revelada e iluminada pelo Espírito Santo. Paulo continua explicando no verso 14. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, verso 14. A dificuldade do homem natural não é apenas a falta de informação. O problema é que sem a ação desse espírito, ele não possui a capacidade espiritual para discernir as coisas de Deus. Certa vez eu tive uma oportunidade de pregar para uma pessoa, e enquanto nós conversávamos, nós tivemos a oportunidade de assistir juntos uma pregação sobre o Evangelho. Eu escolhi uma das melhores pregações que eu conhecia, das pregações que eu conhecia, para colocar lá para a gente assistir junto. Enquanto nós assistíamos, eu estava maravilhado com aquilo que eu estava ouvindo. E estava sendo apresentado também para essa pessoa que eu estava evangelizando. Eu olhava para aquela pessoa e percebia que ela estava lá, vidrada, olhando para a tela e ouvindo a pregação. Eu pensei comigo, finalmente eu consegui mostrar com clareza aquilo que o Evangelho anuncia, pronto. Agora, a pessoa entendeu o Evangelho. Você deve imaginar que minha alegria durou pouco tempo. Quando nós terminamos, a pessoa comentou, que legal, esse pastor fala bem demais. Porém, quando eu perguntei o que ela havia entendido, ela respondeu, não entendi nada. Eu tentei explicar novamente, acabar de falar falar novamente aquilo que ela tinha acabado de ouvir. Mas, meus irmãos, perceba que não era falta de explicação. Aquele homem sabia explicar muito melhor do que eu. O problema era que aquilo que para mim era tão claro, para aquela pessoa ainda permanecia incompreensível. Ribeiro, que é um comentarista que eu tenho estudado, ao comentar essa passagem, diz algo importante para nós. O homem natural pode possuir grandes recursos intelectuais, ele pode não ser uma pessoa má, tola ou irreligiosa. Ele simplesmente não compreende as coisas de Deus, porque não possui o Espírito. A igreja pode até ser um lugar interessante para um homem natural. Ele pode admirar a comunhão, a organização da igreja, a música, ou a maneira como os cristãos vivem.
Mas quando ele é confrontado com a verdade central do Evangelho, aquilo que parece glorioso para o cristão, continua sendo loucura para ele. Mas Paulo continua no verso 15. E esse versículo aqui apresenta um desafio para nós, né? O que Paulo está querendo dizer aqui? O verso 15 diz assim: porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. O que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Paulo está mostrando aqui que aquele que possui o Espírito Santo recebe a capacidade de discernir todas as coisas à luz da revelação de Deus. Ele consegue avaliar a realidade deste mundo e compreender aquilo que está de acordo ou em oposição à vontade de Deus. Isso não significa que o cristão possui aí um conhecimento absoluto ou que está acima de qualquer avaliação humana. Não é isso que o texto está dizendo. O que Paulo está dizendo é que o homem espiritual possui uma nova capacidade de compreender a realidade, porque ele recebeu o Espírito Santo. Existem aspectos da vida cristã que só podem ser compreendidos por aqueles que compartilham essa mesma realidade espiritual. Por exemplo, quando alguém entrega seus dízimos e oferta ao Senhor, muitos que não compreendem o que estão fazendo, o que o cristão está fazendo, pode considerar essa atitude sem sentido ou, na verdade, uma exploração da igreja, não é? Mas quando nós entendemos, através do Espírito, que isso é um louvor a Deus, devolver aquilo que nós já recebemos de Deus, nós sabemos a importância. Mas o homem natural não pode compreender isso. Quando alguém decide servir a igreja, mesmo podendo usar aquele tempo para descansar ou para realizar outras atividades, alguns podem pensar que isso é desperdício de tempo. Mas aquele que serve ao Senhor na igreja sabe o porquê ele está fazendo isso. Quando o cristão decide não mentir, não participar de algo errado, ou abrir mão de determinados prazeres para não desonrar a Deus, o mundo vai considerar que isso é uma atitude besta, louca, sem noção. Mas nós sabemos que isso glorifica a Deus. Essas escolhas fazem sentido para aqueles que foram iluminados pelo Espírito Santo. O homem natural, por não possuir o Espírito, ele não consegue compreender essa mensagem da cruz e, portanto, não consegue avaliar corretamente a realidade de todas as coisas. Por outro lado, o cristão iluminado pelo Espírito consegue compreender o erro da incredulidade e reconhecer a necessidade que todo ser humano tem de Cristo Jesus. O homem com o Espírito consegue julgar todas as coisas porque lhe foi dado a capacidade de julgar todas as coisas. O homem espiritual é capaz de discernir ou julgar as coisas por causa dessa condição. Que aquele que não tem o Espírito não pode. É por isso que o homem espiritual julgará todas as coisas, mas ele não pode ser julgado por ninguém. Essa capacidade dada pelo Espírito. Mas Paulo vai terminar aqui com uma citação de Isaías 40:13, no verso 16. Ele diz assim, no verso 16: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Isso é uma situação de Isaías 40, verso 13. Em Isaías, essa pergunta ela é uma pergunta sem resposta, uma pergunta retórica, porque ela está revelando a grandeza de Deus, a majestade e a incomparável sabedoria de Deus. Ninguém pode aconselhar o Senhor ou ensinar algo ao Criador. É isso que está falando lá em Isaías. Quem pode instruir a Deus? Ou quem pode ensinar a Deus? A resposta é: ninguém. E aí Paulo, usando esse texto, ele mostra a grandeza daquilo que aconteceu em nós quando nós recebemos o Espírito Santo. Paulo ele vai apresentar uma resposta. Ele fala: nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem pode conhecer o plano do Senhor? Em Isaías? Ninguém.
Mas aquele que tem o Espírito tem a mente de Cristo e conhece todo o plano de Deus e vê que é um plano maravilhoso. Essa é a grandiosidade dessa bênção que nós recebemos. Jesus afirmou em Mateus 11:27: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Pela graça de Deus, aqueles que pertencem a Cristo recebem o Espírito e possuem a mente de Cristo. Por isso nós podemos contemplar tudo isso, as obras magníficas do nosso Deus. Qual é a conclusão que nós chegamos? Ao longo dessa passagem, Paulo respondeu à pergunta que nós fizemos lá no início: o que faz duas pessoas ouvirem o mesmo evangelho, a mesma mensagem, e ter respostas totalmente diferentes? A diferença não está no pregador, a diferença não está na mensagem, a diferença não está na inteligência, a diferença está na obra soberana de Deus, em revelar, por meio do Espírito Santo, a sabedoria da cruz no coração do pecador. Nós não estamos aqui porque nós somos mais sábios, mais inteligentes, ou porque, sabe, no fim, eu é que sei, eu é que entendi. Nós estamos aqui porque nós fomos convencidos pelo Espírito Santo. Foi justamente isso o que Deus fez conosco. Aquilo que jamais poderia ser descoberto pelo homem foi revelado a nós em Cristo Jesus. Na cruz, Deus realizou um plano eterno que foi preparado antes da fundação do mundo. E assim, como aquele cego de nascença, nós agora podemos ver. Nós éramos como aquele cego. Nós éramos cegos espiritualmente, mortos nos nossos delitos e pecados. Mas um dia, Deus nos deu a capacidade de ver. E por isso nós podemos dizer o que Paulo disse nos versos 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Somos bem-aventurados porque Deus não nos deixou viver no oculto, desse mistério. O Pai preparou tudo, o Filho realizou e o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Como é que nós devemos sair daqui hoje? Agradecidos. Se você compreende quem Jesus é e o que Ele fez por você na cruz, agradeça a Deus, porque isso foi uma obra de Deus no seu coração, na sua mente. Qual a aplicação para nós? Nós não devemos confiar na sabedoria deste mundo, mas descansar na sabedoria que Deus revelou em Cristo Jesus. Muitas vezes nós somos levados a confiar na sabedoria deste mundo, achando que o mundo vai saber como nós devemos ensinar os nossos filhos, como nós devemos viver, como nós devemos fazer as nossas coisas. Mas a Bíblia diz que existe uma sabedoria muito maior, que não vem deste mundo, mas vem do próprio Deus. E ela nos foi dada através do Espírito Santo. Nós devemos, em segundo lugar, depender diariamente do Espírito Santo para compreender, amar e viver a palavra de Deus. Se foi o Espírito que abriu os nossos olhos para conhecermos Cristo, nós continuamos dependendo dele para crescer na fé. Eu lembro que, quando eu comecei a vir à igreja, a Esté colocava uma música no carro, eu não sei se era intencionalmente,
Mas era uma música que falava assim, ó: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Eu lembro que, ouvindo essa música, passou um tempo em que eu estava orando aquilo. Qual foi a última vez que, em vez de pedir coisas, você pediu a Deus que Ele te enchesse do Espírito Santo? Quando foi que você foi estudar ou apresentar um grande trabalho ou algo no seu trabalho lá grandioso que você falou assim: Senhor, me encha do Espírito para compreender muito além do que o que este mundo compreende? Nós vivemos muito achando que precisamos do mundo e esquecemos, na verdade, que nós precisamos é do Espírito de Deus e pedir que Ele nos encha a cada dia para compreender mais e mais desse grande e maravilhoso mistério. Em terceiro lugar, nós devemos anunciar o Evangelho com fidelidade, confiando que a conversão não depende da nossa eloquência, mas da poderosa obra do Espírito Santo. Grandes homens de Deus, meus irmãos, cujo ministério são grandiosos e conhecidos dentro e fora do nosso país, têm os seus filhos descrentes. Não foi a mensagem que faltou. Foi a obra do Espírito. Deus sabe todas as coisas e não cabe a nós ficar discutindo o porquê Ele não dá. Mas cabe a nós pedir. Pelos nossos filhos, por aquele que nós amamos, para que eles possam compreender essa maravilhosa obra. Para que um dia eles possam dizer, como Paulo disse, como nós devemos dizer: nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Vamos orar, agradecidos por essa graça que nos foi dada. Senhor, nós contemplamos a Tua palavra, ó Pai, que nos ensina a não nos orgulharmos de nós mesmos, mas sabermos que tudo vem do Senhor. Nós sabemos, Senhor, que não foi os que correm melhor, nem dos fortes a vitória, mas daqueles que colocam a fé em Cristo Jesus. Nós sabemos que até mesmo essa fé nos é dada através do Espírito Santo. Encha-nos do Espírito, ó Pai. Encha os nossos filhos do Espírito para que eles possam compreender a verdade do Evangelho. Que naquele grande e glorioso dia, ó Pai, não tenhamos que ver aqueles que amamos longe do Senhor. Sabemos que eles são merecedores desse justo castigo, assim como nós. Mas sabemos também que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Abre os olhos daqueles que estão cegos ainda, Pai, para que eles possam compreender os mistérios que um dia esteve oculto, mas que foram revelados em Cristo Jesus. Socorre, Senhor, a cada um de nós, para que sejamos instrumentos nas Tuas mãos. Mas nos ensina, ó Pai, a livrarmos de um fardo que não é nosso. Ensina-nos, Senhor, a colocar toda a certeza, Senhor, da salvação daqueles que amamos, não nas nossas forças, mas no poder que vem do Senhor. E que a Tua vontade seja feita, Senhor, na nossa vida e na nossa casa. Que aprendamos a não discutir, não culpá-lo, Senhor, mas simplesmente saber que o Senhor tem pensamentos muito maiores do que os nossos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E queremos entregar toda a nossa casa, toda a nossa vida, toda a nossa igreja, para que o Senhor faça a obra através de nós. Socorre a cada um, ó Pai. E muito obrigado
pelo grande presente gratuito que o Senhor nos deu, que é o Espírito Santo. É o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.